gente querida, boa noite, bem-vindos. Vamos começar com muita paz, com muito amor no coração, as nossas leituras de hoje, com a frase de Emmanuel, do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Pelo idioma de serviço que nós produzimos, chamamos, sem palavras, novos companheiros que possam nos auxiliar e nos compreender. Porque a gente atrai sempre aqueles que a gente quer, de acordo com o nosso pensamento, né? Mesma sintonia, mesma vibração, a gente vai se atraindo. Por isso que a gente tem que ter bons pensamentos para atrair boas pessoas, boas relações. No Livro dos Espíritos, nós começamos hoje um novo item, dentro do capítulo da Lei de Adoração, que vai falar sobre politeísmo. Qual a razão que, apesar de ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e mais espalhadas? A concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Pela sua ignorância, incapaz de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, o homem lhe conferiu atributos da natureza corpórea, quer dizer, uma forma e um aspecto, e desde então tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve pessoas instruídas que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior, que, em consequência, se levaram à concepção de um Deus único. Quer dizer que a ideia de um Deus único é uma evolução da humanidade. Quando a gente compreende que existe um Criador e para esse Criador ser esse Deus todo-poderoso em que a gente acredita, tem que ser uma única divindade. Se houver várias, vai ter uns com mais, outras com menos, ou uma coisa, outra para outra. Um Deus único é um ser todo-poderoso, que abrange tudo, que é universal. É lógico. Vamos então para a Gênese, continuando no capítulo dos São chegados os tempos, os sinais dos tempos. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. E a fraternidade real, sólida, efetiva, deve se assentar em base inabalável, e essa base é a fé, não em tais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos, que mutuamente se apedrejam, pois se anatematizam uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus soberanamente justo é bom, não pode querer nada de injusto, que o mal
não vem dele, mas dos homens, e todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa é a fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. É a concepção de Deus soberanamente justo. Deus não criou o mal. O mal é a ausência do bem, começa por aí. E na ausência do bem, o espírito acaba se pervertendo ou se perdendo, melhor dizendo. E faz o que não é bom, o que é considerado o mal. É a falta do bem. Então, quando ele se arrepende, quando ele se dá conta, se conscientiza de que isso não leva a nada, ele volta para o caminho do bem e volta para o progresso individual até chegar ao estado de espírito puro, que é o espírito perfeito na medida da relação com Deus. Então vamos terminar as nossas leituras com a trovinha de Cornélio Pires, que está no livro Trovas do Mais Além. Quem a todos contentasse, dando pleno reconforto, de certo que sobre a terra teria nascido morto. Contradição que se vê nas lições que a terra tem, muito bem fazendo mal e muito mal fazendo bem. Vamos então começar a nossa prece com uma mensagem de Emmanuel do livro Paz e Renovação, psicografado por Chico Xavier. O mundo em todo tempo é uma casa em reforma, com a lei da mudança a lhe presidir todos os movimentos através de metamorfoses e dificuldades educativas. O progresso é um caminho que avança. Daí o imperativo de contarmos com oposições e obstáculos cada vez que nos engajamos na edificação da felicidade geral. A omissão, no entanto, é uma parada significando recuo. Estamos na posição de obreiros sob pressão de crises renovadoras. Enfrentamos todos permanentemente renovação a cada passo da vida. Nem tudo que tínhamos ontem por certo, nos quadros exteriores da experiência, continua como sendo certo hoje. Os ideais e os objetivos prosseguem nos mesmos, a nos definirem aspiração e trabalho. Mas instrumentos e condições se modificaram, estruturas e circunstâncias também. A Terra, porém, nos pede cooperação no levantamento do bem de todos, e a ordem não é a deserção, mas a adaptação. Em suma, estamos chamados a viver no mundo para compreender e melhorar a vida em nós mesmos e em torno de nós, servindo ao mundo sem deixarmos de ser nós mesmos e buscando a frente, sem perder o passo de nossos contemporâneos, para que não venhamos a correr o risco de seguir para a frente demais. E assim nós todos estamos seguindo esse caminho, Senhor, para Ti. Como humanidade, como irmãos uns dos outros, estamos todos juntos nessa empreitada, nesse progresso
nessa renovação humana, na renovação da humanidade. E vamos prosseguindo, vida após vida, nos entendendo, nos compreendendo, nos aceitando, nos perdoando uns aos outros e construindo esse novo mundo, esse novo reino de paz, esse mundo melhor que todos desejamos. E assim estaremos sempre nos ajudando uns aos outros para que possamos viver com a certeza de estarmos nos renovando em humanidade e em paz. Porque se nos adiantamos tanto em relação aos outros, estaremos também meio perdidos, fora do contexto. Quem sabe não houve renovação alguma porque estamos perdidos no egoísmo. A evolução se dá realmente em conjunto, em uníssono, em fraternidade. E a felicidade, a nossa felicidade, vem principalmente da felicidade que podemos dar aos outros. Podemos compartilhar com os nossos irmãos, com a nossa humanidade. E assim, Senhor, pedimos que nos ajude a termos essa consciência, a aclararmos as nossas mentes, as nossas ideias, para estarmos sempre prontos a ajudar, prontos a evoluir com todos os nossos irmãos, acolhendo-os e contando também com eles para a nossa própria evolução. E assim todas as nossas energias, todas as nossas vibrações se unem e se derramam uns sobre os outros, nos tornando melhores a todos, nos tornando parte dessa humanidade renovada e bendita. Te agradecemos, Senhor, que estás conosco todo o tempo e pedimos que nos abençoe. Com Jesus, com todos os nossos espíritos protetores, com muito amor, Senhor. Obrigada, que assim seja.